de alta classe. Vai, então vai. Então vai, Senna, com Com você. senhoras e senhores, um grande convidado visita o Pânico, o doutor Enéas Carneiro. Opa! Que beleza! Boa, Seninha. Você quer começar fazendo uma pergunta Sim. tranquila pro doutor Enéas? Como é que é? Boa tarde. Você começa, então. Boa tarde, doutor Enéas. É um prazer recebê-lo aqui no Pânico. Boa tarde pro senhor, muito obrigado pelo convite, obrigado aos senhores ouvintes. A Boa, minha boa. pergunta inicial é o seguinte: se ele comparece todos os dias na Câmara dos Deputados, segunda a sexta. Não, posso responder? Pode. Não, Pode. senhor, segundas-feiras eu dou aula no Rio de Janeiro, num curso para médicos, não há votação nem painel aberto. Na sexta-feira dou aula em São Paulo também para médicos. Eu estou habitualmente de rotina nos 13 dias, terça, quarta e quinta-feira. Boa. Doutor Enéas, eu tava lendo aqui que o senhor gosta muito de estudar. Uhum. E tem um monte de coisa que você fez aqui, mas que diabo é paleontropologia? Que diabo é isso, bicho? Como é o nome do senhor? Bola. Paleontropologia. Não, o nome do senhor. Bola. Ah, senhor Bola. É, o Eu tenho a gordinho. lista dos senhores aqui. Boa. A pergunta do senhor é bem feita. Paleoantropologia é uma ciência que estuda os grupos etários, os grupos que existiram no nosso mundo antes que a espécie humana fosse considerada uma civilização. Por exemplo, australopitecos, tafarenses, hominídeos antes que nós fôssemos humanos, como homo sapiens, como nós somos. É isso aí. Tá vendo, bicho? O homem não é fraco, não. Olha né? só. E fez um monte de coisa aqui. Tá louco. Carioca, você pergunta, Carioca? Tenho sim, meu camarada. Olha aí, Carioca. Como seria, Carioca? Senhor Enéas, eu quero saber do senhor quanto é 7 vezes 8. O senhor está brincando, é o número do partido, 56. Opa! 56! 56! Jesus amado, viu? Pelo que eu vejo, o senso de humor da vida Não, toda. aqui é bom. Aqui é bom, O senhor doutor pode Enéas. ficar tranquilo, doutor. Aqui é bom. Zé Wolfinho, Eu? o que você gostaria de saber? Eu tenho uma curiosidade, doutor Enéas. O senhor fica bravo quando o pessoal te imita na rádio, na televisão, não? Tipo Não, de senhor. humor, de brincadeira? Não, senhor. Pode imitar à vontade. Eu tenho senso de humor e sei respeitar a brincadeira. Não tem Então tá, problema. então obrigado, viu? Pode. Então, Não fala assim que já começa já, né? vou fazer daqui a Vou pouco. te falar, bicho. Pode imitar à vontade. Não tem Boa, problema. Amanda. boa. Então, tem uma pergunta pro doutor. Quem é Enéas. agora? Amanda é a Amanda. crítica do É, programa. mas ela é meio nervosa. Cuidado com ela. Não, Nenhum problema. Não, Vai. é que... De onde veio essa ideia de criar esse bordão, meu nome é Enéas? Foi uma coisa inconsciente ou o senhor consultou algum publicitário, alguma coisa assim? Amanda, o nome da senhora? É. Sim. Veja bem, eu me preparava para a eleição presidencial, 1989. E imaginava que ia ter 2, 3 minutos para exprimir minhas ideias com clareza. Todo mundo sabe em comunicação, 3 minutos é um tempo ideal. Quando eu descobri que eram 15 segundos... né? Só um pouquinho mesmo. Não, aí eu me sentei na porta da minha cama em casa, no Rio de Janeiro, e fiquei treinando o que falar. E dava uma média de 3, 4 palavras por segundo, falando depressa. E aí eu pensei, tem que ser um pronunciamento extremamente forte, contundente, e não pode ser cortado, deixei um segundo antes, um no fim, e deixei 2,5 segundos para dizer meu nome, para marcar a presença, senão o telespectador não sabia quem estava falando, como ocorreu com os outros. Né? Então, veja bem, não consultei ninguém, fui eu mesmo, entende? Olhando, e como meu nome é esse mesmo, eu imaginei a maneira de fixar, né? Só pode fazer se não for incômodo, como eu já fazia na televisão, que eu gostava. Mas eu Tinha medo. Meu nome é Enéas! Como é que você fazia? Eu gostava. Ficava meio bravo, né? O Brasil é um país onde todo mundo se exprime e dá opinião sobre qualquer coisa. E foi isso que marcou, né? Eu tô fazendo um pronunciamento já, eu tô criando aqui. Nossa. Ai, Eu tava criando aqui. Boa, boa. O Brasil é um país onde todo mundo se exprime, todo mundo dá opinião sobre qualquer coisa. A impressão que tem, quando a gente ouve ou assiste a um programa, é que todo mundo acha. Eu não acho nada. Eu sei ou não sei. Meu nome é Enéas. Boa. boa! Mandou bem. Andou doído. Agora, eu queria saber por que o senhor resolveu entrar para esse mundo da política. Um médico conceituado, bem-sucedido e tal, foi se meter nessa roubada de política. Senhor, Bola, o senhor? Eu mesmo. Senhor Bola, quero gravar os nomes. Joia. Senhor Bola, veja bem. Eu estava comentando lá fora com um dos produtores do senhor. Senhor Eu sou Bola. uma pessoa normal, como o senhor e todos Certo, aqui. Um homem que tem defeitos, qualidades, como qualquer um de nós. Nenhum de nós é um santo nessa terra. Mas eu
sempre fui indignado com a situação em que o país vive. País mais rico do mundo, e gente, se os senhores quiserem, pode desenvolver isso, com potencialidade para ser um país que exporta, mas que exporta até energia para o mundo no momento de crise. E nós não temos 2/3 da população em economia de sobrevivência. Eu tenho origem humilde, o senhor viu no currículo aí. Perfeito. E eu estava com 50 anos e eu me irritei. Eu falei, se Deus me deu esse dom de falar e de me exprimir e ser ouvido, eu vou usar esse dom. Foi essa a razão. Foi indignação pura. Pura. Agora chegou a Boa gostosa. tarde. Chegou a gostosa, doutor Chegou a Enéas. Sabrina Doutor Sato. Enéas, doutor Enéas. Ela Você conhece a chegou. Sabrina? Sabrina Sato. Tudo bom, doutor? Nem De sabe algum quem- lugar, não me Nem lembro de sabe quem é. Não, eu tenho de algum lugar, não me lembro de onde é exatamente. Nem É sabe. fiz só uma do consulta com o Big doutor. Brother, só. Eu fiz uma conhece. consulta com o Ela fez, doutor. foi hemorroida. Conhece ninguém. Doutor Enéas. Você chegou, já tem pergunta Cadê pra a ele? Vanir? A doutora Vania, apesar de continuar Ela te sendo uma... imita, doutora Vanir. Doutora Vanir, 56. Ela te imita, você deixa ela te imitar? Ela foi, ela era minha aluna no curso que eu dei em São Paulo, que eu dou, e eu estava no partido, tinha fundado e a convidei. Ela chegou logo após a fundação. E trabalhando junto comigo, foi aprendendo a se exprimir, criando um modelo que ficou parecido com o meu. Nada contra ela. Mas eu Você já deu uns acho- pega nela, Enéas? Pega como, senhor? Dá uma chamar na xixa. Trocada. Namorou com ela, vai. Pegou. Homem de respeito. Não, bicho. não. A pergunta é natural, pode ser. É, namorou. Não, Pegou. Eu gosto, não, eu Oi, gosto. mo. Engraçado, só Ô, engraçado. doutora mesmo. Enéas, sua barba é igual a do mendigo. Encaixa. Sua barba. Parecido comigo? É. Não, é mais simpático. É mais simpático. Ele tá só com mais cabelo, é. Esse é mendigo, mendigo. Vamos cortar sua barba hoje? Para, bicho. Ai, doutora Enéas, eu nunca tive. Agressão Eu nunca física. tive sem barba. É um dos meus maiores desejos. Já tive sem barba um dia, doutor. Mas é engraçado, é igual Parece meu a pai. Vera Meu Fischer. pai, não conheço meu pai sem bigode. O dia que raspar o bigode dele, acho que eu não sei quem é. Vai, Brincadeira, doutor, viu? tira a barba. Agora uma pergunta séria, vai. Mostra que você estudou pra você Vai. copiar ler, vai. Verdade. Séria. Doutor Enéas, Ela tá pensando, ó. é o seguinte, o senhor é ginecologista, doutor? Nossa, velho. Ele falou. Cardiologista. Cardiologista. Ai, ele falou que você era ginecologista. É pra tirar um sarro da sua cara. Não, Não, chamou não, o não. técnico de cuca ontem. Eu estudei na Parece faculdade maldito. as cadeiras, as disciplinas médicas todas. Ah. Quer dizer, uma emergência já poderia ser. Uma até útil, emergência. mas só poderia ser útil na maior parte das áreas. Não é emergência. Mas eu não sou um especialista. Jamais poderia. Ô, Por que, Java, pega Sabrina? aí, vê só o que esse homem já estudou. Pega o teu papelzinho e vê. Não tenho. Beleza. Tá Eu informa- sei tá que ele é informador. estudado. Estudado O Senna, não, o Senna, quase fala, um- Senna. O que ele já fez, Senna? Fala aí, Senna. Além da cardiologia, antropologia, psicologia, filosofia, O Senna é gago, doutor Filosofia, Enéas. fia. É o gago Não, do filosofia, lógico, cibernética. Por que o senhor estudou cibernética, doutor Enéas? Doutor! Cibernética é negócio de robô, não é? Que diabo é isso? Está perto. Tá quase lá, é. Cibernética é a ciência que estuda a comunicação no homem e na máquina. Ela foi criada por um cientista chamado Norbert Wiener, nos Estados Unidos. E a partir daí passou a ser extremamente útil para todas as pessoas que estudam ciência, esses modelos. A partir daí é que vem os computadores, vem os robôs, entende? A chamada inteligência artificial. Né? Eu amei o filme Inteligência Artificial. O que isso tem a ver tem a com ver isso? com Velho Ele falou de do inteligência céu, artificial. meu. Que isso tem a Currículo ver? aqui, se a Ó, senhora quiser. deixa eu ver. velho, dá uma lida no Ô, doutor, currículo. deixa eu te falar uma coisa. O senhor é de 38, É, 1960. 66 anos. 66. A barba é 40, não, 66. 66! Não parece, você é muito conservado. A barba é pintada, senhora. Ah, é pintada? Por que o senhor pinta? Posso Por quê? apertar nessa barba um pouco? Se não ia aparecer o É Papai Noel. macia? Se não ia aparecer o Papai Noel. Ela é pintada, veja É bem. macia, Ela barba. perguntou por quê? Porque são duas coisas ruins juntas. Ah, eu sou calvo, careca, né? Pra que eufemismo? Careca. E aí, com a barba branca, fica muito envelhecida. Eu Só põe a barba Papai de Noel. molho. Por que você quer continuar com essa barba? Mas, meu Deus, eu gosto dela. Deixa ele! Ele faz o que ele quiser, ué. Não, Mas- não, desde que não mexa, que não ofenda ninguém. Você A acha que a barba- mulherada gosta da sua barba? Ah, tem que perguntar pra elas, eu não sei. Eu não sei. A mulher não me botar, Sabrina. Eu não sei. Eu vou te falar, viu? Ô, doutor, você é de escorpião? Signo Sou, de escorpião. É ruim signo de escorpião. Que isso? Nossa, olha É o ruim. já tá xingando. Que É isso, ruim. meu? Nossa. Por que é ruim? ó? Porque É. Evidente, se viu? mata com o próprio veneno. Que isso? Escorpião. Se defende com o rabo. E se defende com o rabo.
Ai, eu vou te falar. Doutor, sabe, eu queria aprender um pouco de política, que eu não sei nada. Ensina um pouquinho pra ela. Você não sabe nada, mas acha que é assim. Eu tenho uma... Você gostaria de ser presidente da República? Não, ele faz campanha porque ele é tonto, Ele não queria, não. Ele se candidata porque toda vez. Quando você se candidatou uma vez pra presidente... Você votou nele? Não, porque eu era muito criança ainda. Mas eu tava torcendo pro Ulisses Guimarães. Ulisses... Você torceu pra ele e morreu. Você vê como você dá sorte, né? Você deu a Você sorte lembra que quando você deu pro participou Ulisses. junto com o Ulisses? 1989, eu tinha 15 segundos só. Mas era legal. Você é uma pessoa que marcou. Você vai deixar ele falar, não? Você era Não, um não cara... deixa. Não é, é porque falar. você era um cara que marcou, assim, você marcava. Você aparecia na televisão, você aparecia 2 segundos, só que você marcava muito, porque você falava de um jeito muito legal. As crianças sempre gostavam. Ele já achou 15 e pouco. Você não vai aparecer 2, porra. Sacanagem. Vai, fala, doutor. Fala de quê mesmo? Ela não deixou. Ela não deixa ele falar. Ela faz 30 perguntas e deixa ela falar, bicho. O que eu fiquei emocionada? Eu sempre quis que você Trazer um viesse pro pouquinho de programa. mato pra Sabrina comer. O que você faria se você fosse presidente? Depende do tempo que a senhora me der pra falar aqui. O produtor, o diretor, depende. Depende do tempo. 3 minutos. Não. Senhores Depois tem sabem. direito à réplica. Senhores é que sabem. Tá. 3 minutos? 3 Vai. O que você faria para as mulheres? Não, por favor. Você perguntou Deixa pro Brasil inteiro. Não vamos fazer Calma, nada agora, especial. cara, a boca pros cachorros, Então, Primeiro, a situação de hoje é um pouco pior do que a situação que existia no Brasil quando Sua Excelência, o último presidente, deixou o cargo. Hoje a dívida pública cresceu brutalmente. Agora, 2005, segundo Diário Oficial, publicação do secretário de Tesouro Nacional, o Brasil pagará 176 bilhões de juros. Olha, você tá me alfinetando, velho do caixão. Olha, presidente. Na verdade, A presidente aí, ó. Na verdade, deixa eu tem essa informação, quer dizer, como se não soubesse, mas Sua Excelência o presidente numa reunião de líderes, para a qual fui convidado. Não vou a lugar nenhum sem ser chamado. E ele disse que não era tudo, mas o documento é oficial, é do Tesouro Nacional. E aí, para educação e saúde, veja a senhora, gastam-se no Brasil este ano, prevêem-se os gastos de 50 bilhões. Educação e saúde, todos os hospitais, mais de 5 mil, todas as escolas públicas. Aí a senhora tem a primeira coisa a ser feita, ruptura, absoluta quebra de qualquer acordo com as potências hegemônicas para pagamento de uma dívida que não existe mais. Esse é o primeiro ponto. Eu digo isso em 94, quando tinha 1 minuto e 15, e fui o terceiro no Brasil. Ruptura, coragem para fazer isso. Quem lucra no Brasil são os grandes banqueiros que tiveram os maiores lucros de todos os tempos. Enquanto qualquer pessoa que trabalha, que produz, está vivendo à míngua. Esse é o primeiro recado. Não, o trabalho dos senhores é altamente qualificado. Os senhores estão numa posição hoje que é de uma elite que tem que ser respeitada, que são comunicadores, é diferente. Eu estou falando do homem simples, o homem que trabalha, que produz e que acreditava que o atual presidente ia mudar. Não mudou o modelo é o mesmo. Então, a primeira coisa, ruptura. Injeção vultosa, maciça de recursos na agricultura. Veja o que está acontecendo com nós agricultores. Os senhores devem estar a par do que está ocorrendo. Sim. Desgraça nacional à vista. O que se passa hoje é que nós estamos sendo, nós brasileiros, vivendo numa neocolônia, numa colônia das... É preciso romper. É preciso ter coragem. Esse é o ponto vital, visceral, crucial, primacial, o mais importante de todos. Tá? Pronto. Eu também acho. É preciso romper. Amanda romper. Isso aí, doutor. É preciso coragem para romper. Esse é o ponto. Amanda. Amanda tá com seu remédio aí, não? Amanda ainda não rompeu ainda. Não, ainda não. Não tava. Amanda é virgem. Amanda é virgem. Isso é problema meu. Olha, ignorante. Vai. É uma Tadinho coisa, uma do Gar. dúvida assim, mundial. Pode O que perguntar. significa PRONA? É a sigla, né? Partido de Reedificação da Ordem Nacional. É exatamente isso. E se a senhora quer saber o que quer dizer isso, certa feita no programa do senhor Jô, posso citar? Pode, lógico. Do senhor Jô Soares, ele perguntou: o que é que você quer dizer com ordem? Digo, ordem é o que existe num programa. Uma pessoa fala, os outros ouvem. Se os senhores falam, me calo e ouço. Ordem é isso, né? É isso. É ordem. Que tô vendo aqui. Eu vendo ordem aqui. Aqui tá uma ordem desgraçada. Quando a Sabrina fala, então, tem hora Aí toda vira uma hora. ordem, é. Fazer pergunta. Vai lá, mendigão. Jaque, queria saber O nome do senhor? Dunha. Mendigo. Dunha. Mendigo. É Dunha. D-U-N-H? D-U-N-H-A. Dunha. Pois não? Aquele que... Deixa eu falar. Pode, claro. Com a tecnologia que nós temos hoje no nosso país, eu queria saber por que você não dá um... Se você já pensou em operar os olhos, tirar esse
Esse para-brisa aí que tá Não, senhor, eu... gigante. Que para-brisa. Olha o tamanho do bagulho. dele. Parece uma TV de plasma, É mano. verdade, Eu entendi. seu polegadas. Eu respondo. Tá, por favor. Quer que responda? Meu senhor, eu tenho respeito por quem faz a operação, tanto pelos colegas cirurgiões, quanto pelas pessoas que submetem. Mas a nossa córnea, ela é feita de um tecido inconsútil. Isso quer dizer, não tem emenda. A nossa córnea é nutrida por osmose. Essa membrana que é operada na cirurgia da miopia. E aquilo que a natureza fez... Você pra tem nós- miopia? Tem, senhor. Não, tem miopia, parece Eu tenho 2 miopia. Nossa, velho! 2 miopias, velho. Ele quis fazer uma piadinha. Nossa, que horroroso Foi sem isso, graça. velho. Desculpa, Praça é nossa, vai. continua, Não, né? mas só para dizer pro senhor por quê. Tá. Então, eu me preocupo em cortar um tecido que não foi feito para ser cortado, quer dizer, e mais à frente, bom, para mim já tô com 66, mas quando você é jovem é o maior risco. Mais à frente, um acidente qualquer, um choque no olho, o globo ocular pular pro lado de fora. Eu tenho medo. Nossa disso. senhora. Eu tenho medo, tô dizendo a verdade. Eu conversei Não é assim, com um professor de oftalmologia, engraçado isso. já falecido, ele me disse. Por isso eu fiquei preocupado, respeito quem faz, claro. Talvez do ponto de vista estético fique melhor, talvez. Para mim não, eu gosto dos meus óculos. Eu me habituei com eles. Às vezes eu vou coçar o olho, mesmo sem os óculos, e coloco o dedo assim. Porque eu me habituei. Os óculos fazem parte de mim, entendeu? Respondi o senhor. Respondeu, muito obrigado. Deixa eu fazer Doutor um- Bojac. Mas é engraçado porque esse médico mesmo não opera. Acho que eles não... Não, que eu é açougueiro, é. Não, eles não gostam, eles não fazem cirurgia nele. Mas nenhum. Lógico, Você não lembra o que eles você não- tinha? Deixa-me defender os É, pra colegas. Um emagrecer, minutinho. pesava 180 quilos. Só defender Nem os na colegas. mulher deles, eu tô fazendo nos outros. Não. Um minutinho. Deixa eu defender os colegas. Lógico. Há argumentos sérios, argumentos de respeito, dizendo que a cirurgia é excelente, e eu tenho até pessoas jovens que já fizeram. Entenda, é algo controverso. Estou dizendo aqui que eu não faço. Sim. Mas não então posso bom. atacar os colegas então tá que bom. fazem. Lógico. Boa. Deixa eu fazer agora uma pergunta Pô, Maria séria. Gabriela, pô, Ô, o louco, programa não é meu. teu, É meu. séria pro doutor Enéas. Robert! Doutor Enéas, é o Brutus. seguinte. O Robert Por que o doutor não aprova a união civil de homossexuais? Perfeito. Iguais o Senna. Perfeito. Eu não sou. Porque... O Senna é. O Senna Por que é. você Eu acha? sou. Tenho namorado. sim. Nada. Não, homossexual. para, Senna. Por que o doutor não aprova a união civil de homossexuais? Severino 2. É verdade. Sendo que no Brasil, você pode ver a parada gay, o tanto de homossexual que tem e de Tá simpatizantes defendendo e tal. muito. Seninha Tô agora. defendendo mesmo. Posso responder? Porque eu tenho muitos amigos, meus amigos... Deixa ele falar! Deixa ele falar! Ô, chata! Meus amigos tão bravos com o doutor. E teus amigos que catar, Deixa ele meu. falar. Conta pro Tulecão. A união civil já é prevista há muito tempo na lei. Eu jamais me pronunciei contra a união. Veja, senhora, se duas pessoas vivem juntas, independentemente do sexo, se duas pessoas constroem um patrimônio juntas, dois amigos não precisam estar com relações sexuais, dois, é claro que esse patrimônio é de ambos. Eu não tenho dúvida quanto a isso, e houve um erro na postulação. Eu não sou contra essa união, não é isso. O que eu sou contra, veja, senhora, é, por exemplo, a adoção de crianças, que é difícil para uma criança ser criada num lar onde existem dois pais. É. Eu não sei como vai ser representada no espírito da criança essa imagem. Dois pais, duas mães, não sei. Não sei e não acredito que alguém saiba. Então, Mas você- peraí, calma. Já há estudos dizendo que... Alguns estudos dizendo que o comprometimento não é grande. Tudo bem, mas ainda não há consenso na comunidade científica do resultado a posteriori que isso traz na educação. Tente entender. Então, a minha preocupação é essa, da educação da criança que merece ter um lar. Um lar, pelo menos, nos moldes tradicionais em que nós todos fomos criados. Assim. Repito, eu não sou contra o fato de construírem patrimônio, nem de que o patrimônio seja dividido por eles. Isso é justo, está previsto na lei. Respondi? Entendeu? Mas Ribeiro, não é contra. olha, deixa eu falar uma Peraí, coisa. não, um detalhe, agora minha vez. A senhora disse que há 2 milhões de homossexuais. Para um minutinho. Ali é muita gente que vai para se divertir. Com certeza. Porque é engraçada a Com certeza. parada. Com Mas é certeza. porque, assim, É engraçado. Agora, é a legal. partir daí, a senhora dizer que naquele havia 2 milhões de pessoas desse gênero, não, a senhora está exagerando. Doutor, tá. Tá um pouquinho exagerado. Mas deixa eu falar uma coisa. É o Ô, seguinte. Gabi, Por nós exemplo, vamos partir pra violência. Vambora? É o seguinte. Então vamos sair do estúdio, vai. Vamos sair, vambora. Aqui Não, é o é o programa, seguinte, ué. doutor. Mas você não acha que é muito pior de ter uma criança abandonada na rua, a criança que não tem nem mãe nem pai? Não. É melhor ter dois pais, Não, duas não, mães, não começa, do que ficar vai. sem nada, sem ninguém. Não começa, Sem vai. amor, sem Tá tirando. educação, Amor, sem nada. amor. É verdade. Não começa, Por quê? vai. Por quê, doutor? Por exemplo, você pega onde você tirou o caso isso? até da Cássia Eller. A Cássia Eller, ela era casada com uma outra mulher. Deu o maior rolo com quem o menino ia ficar, entendeu?
Sendo que o menino Claro, a foi mãe criado morreu. pela outra também. A mãe morreu. Eu sei, a mãe morreu, só que ele não queria ficar com os avós que nunca viram ele. você tá Eles queriam tirando. ficar com a... A questão a que a senhora está fazendo alusão é muito séria. O problema é que nós estamos diante de um Estado omisso. Essas crianças na rua, que fazem parte já da paisagem, né? Nós até já nos habituamos e às vezes temos certeza. medo que alguns deles, graças a Deus, o percentual Então, mas pequeno... você não acha Deixa eu que... terminar. Deixa ele responder! É um debate político isso, caramba. Calma, Você tem não que viu que haver ele falou ordem. que é ordem? Um fala, o A outro senhora fala, escuta. eu ouço. 2 minutos cada um. Chata. Não precisa Calar tanto. miséria, A meu. questão é que a senhora não pode resolver um problema criando outro, isso é que eu estou dizendo. É problema do Estado isso. Ao Estado cabe a responsabilidade pelos direitos de todas as pessoas, inclusive dessas crianças. O que há é uma omissão colossal, deletéria para toda a população, deixar as crianças na rua. A solução que a senhora propõe não é a solução que agrade a quem estudou um pouco de educação, não é isso. A senhora diz, e primeiro, será que haverá um número tão grande dessas pessoas que tire todas as crianças de rua? Quero crer que não, não é esse Não o caminho. tem. Não é esse o caminho, Mas então. essas crianças Então a têm senhora direito. já respondeu. É. O caminho é encontrarmos, como o Alô. doutor Liborne Siqueira no Rio de Janeiro propõe, é uma maneira de pegar essas crianças, educá-las, dar-lhes educação profissional. Isso é possível. Se nós gastamos essa fortuna drenando o recurso do Brasil para fora, com 10% disso dá para resolver. Que 10? 1% resolve todos os problemas. Boa. Não, Reunião mas, de pô, pais e mestres, quem Mandou vai? bem, mandou Ué, bem. duas Mandou manhas. bem. Tá O louco. que é, Bi? Daqui a pouco ele responde, então. Que é o Nossa, meu? ficou, tá tenso. Não o clima. entendi o que você falou. O Calma. Dunha. Vamos tocar a música, daqui a pouquinho a gente volta no Chato, o outro Pânico. só fica... Vai. Boa. Não, perguntou, eu respondo. 0800 111 109. Daqui a pouquinho vamos botar o 20 aí, meu. É isso aí, daqui a pouco a gente Certo, volta aqui, mano. doutor Não, quero ter Enéas, mais coisas hoje no Pânico, não é isso, Enéas? Enéas, 56! Deixa eu botar no microfone. O Enéas vai botar o fone. Passa, Amanda. O senhor vai na praia? Se ele vai na praia? É. Mas que pergunta é essa? A última... Falando mal de mim enquanto eu não tô aqui no programa, hein, doutor Enéas? Não, Jeg, peraí. Não, a dona Amanda, há mais de 20 anos eu não vou. Mas quando você vai, você usa shorts. Porque eu não Não, imagino o senhor shorts, de outra não, roupa. não, Não, ele normal. vai de Não, não terno. imagina ele de outra roupa. Ele vai de terno na praia? praia. Não faz mais de 20. Não, minha filha tem 20 anos, faz uns... É desde que começou o processo político, exatamente. De 1989, não fui nunca mais, não. Porque O que você faz pra se divertir? leio, gosto muito de ler. Mas você faz outra coisa, tipo, joga um bolinho. joga- Não, eu gosto de ler mesmo. Só ler. Leio. O Bitola. Só Gosto. ler. Eu gosto muito disso. entendeu? Futebol, você não joga uma pelada. Quando muito novo, eu dava aula em vestibular, no Rio de Janeiro, aí os garotos novos, assim, perguntam, o senhor vai ajudar? Vai. Eu falei, mas eu não sei jogar. Porque a gente Aí, peraí, vai ter um imagina, lugar né? onde pode Aí eu digo, não, então escolhe um lugar. Aí disseram, o senhor vai ser o juiz de futebol. Eu aceitei. Passei a noite toda estudando as regras, entendeu? 17 regras, eu passei a noite toda lendo. Aí quase me bateram, claro, porque eu quis que fosse rígido. Não, no dia seguinte o jogo, claro. Eu queria... mas eu não sei jogar. Foi falta! Doutor Enéas, na hora H o senhor é tão rápido igual na TV? O que é que a senhora quer dizer na hora H? Na hora de Na relações hora sexuais, é isso? É tão rápido assim? Rapidão. Isso aí é uma questão absolutamente íntima, eu não quero falar sobre O coelho! Boa. Fazer uma pergunta? Vai lá, amigão. Tem uma pergunta séria. É, Dúnia, né? Isso. Pois não. Dunha. Qual o nome dele? Ele disse pra chamá-lo de Dúnia. Isso, pode ser. Eu quero, Que Não é o seu nome? eu quero saber. É apelido do personagem. Queria saber qual foi o motivo da briga lá na Jimenez, se você não quis ir lá mais. Que isso, eu tive lá há pouco tempo Foi agora. assistir, senhor. Estive assistiu, pouco doutor. tempo, o senhor estive lá, convite deles. Que a gente convidou o senhor pra ir no Pânico na TV e falou: o Enéas não quer vir porque ele brigou lá na Jimenez. Imagina. Houve erro de comunicação. Não, erro de comunicação, não briguei. Não. foi o Tanto que Mauro. eu estive com ela há pouco tempo agora e me tratou também. Ah, não, foi Zé do Caixão. Ah, o senhor tá confundindo. Tá me confundindo. Nada a ver, eles Zé do Caixão. Tô fazendo uma puta confusão aqui. Nada Não, a ver. não, acontece. Acontece, sim. Quanto tempo você não dá um tapa na barba aí, Enéas? Eu? Não. É o senhor que tapa Isso. na minha barba? Quanto tempo o senhor não dá Corta, uma. parte. Ah, não gosto de cortar. Quanto tempo faz, mais ou menos? Desde que ela começou a crescer em 1975 Nossa. ou Só 70. cresceu Não isso? parou? E parou? De vez em quando corta uma para. Não, nada de significativo. Se pôr um pano na cabeça, vai ficar igual o Bin Laden.
Parecido, Irmão. Parecido, é verdade. Nunca caiu na comida, assim? Sim, mas eu não, em avião, por exemplo, eu não como, que pode ficar eu como em casa, coloco até alguém do lado que me avisa, lógico. E logo depois vou lavar, lógico. A minhoca grudada, né? Você lava com shampoo? Não, normal. Quem tá falando? Não, normal, água, sabão mesmo. Sabão de coco. Sabão comum, que tiver Sabão de disponível. coco. Que tiver disponível. Senna, uma pergunta séria pro doutor Enéas. Uma pergunta séria. Cuidado que com o ele processo, cuidado. Dessa confusão da infidelidade partidária. Boa pergunta. A pergunta é, veja bem. Para responder? Pode responder. Veja, as coisas deveriam ser de um jeito. Infelizmente não são. Se um partido político elege uma ou outra pessoa, um ou outro cidadão ou cidadã, era natural, compreensível, que esse cidadão tivesse gratidão no mínimo. Não é assim. Pretende-se mudar isso agora. Nós queremos crer que se andará um pouco no sentido de mudar, de exigir que, pelo menos durante 2 anos, o parlamentar fique. Tipo fazer um contrato, ou não? Como é que poderia... Não, a lei hoje permite. O cidadão eleito, ele sai a hora que ele quiser. Tá. É o que acontece também no partido que eu criei, face às posições radicais que eu tenho. Aí vocês estão pensando em mudar isso aí pro cara ter um tempo a ficar lá. Senhor? O senhor tá pensando em mudar Não sou ter eu. Esse projeto está lá no Congresso. E é desejo de, por exemplo, de alguns líderes do PFL, do senador Rosa, eu não conversei com ele, mas do presidente do Senado, do senhor Renan, que deve ser assim, deve haver. É isso. Você acha que o Levi Fidelix e aquele cara do PAN são meio doidos? Não, eu prefiro, com respeito à senhora, não manifestar a respeito deles. Eu só os conheço. Não tem nenhuma intimidade, nenhum convívio. Mas nos debates vocês... Mas não há debate comigo. Não tem nada a debater com eles. Não, mas eles são candidatos, não? Candidatos a quê? Mas eles não debatem nada. Peraí, candidatos a quê? Não sei, quando é a presidência. Não. Nossa, velho. Sei lá. Deus. Não, veja bem, eu nunca tive oportunidade, não tenho nada contra esses senhores, mas eu me reservo o direito de não falar mal de ninguém, eu não ganho nada com isso. Agora, só opinião, o senhor pode expressar a opinião do senhor pessoal. Sobre o quê? Sobre o mensalão. Sem dúvida. Isso é uma heresia. Isso é um absurdo dos absurdos. Eu não entendi esse mensalão direito até hoje. Não tem salão. O que está sendo discutido, e ninguém até agora provou, porque as coisas, se existem, são feitas por baixo da mesa. Dinheiro vivo. O senhor também ofereceram pro senhor mensalão? Não, nunca ninguém me ofereceu nada, porque sabe que não aceitaria. Uma Gillette. Então já sabe que você... Então o Gillette senhor não tem pra abertura pra essas coisas. Deixa eu responder a pergunta do mensalão. Então é um absurdo. Por quê? Porque o indivíduo é eleito dizendo uma coisa. Por exemplo, no caso do Bruno. É eleito dizendo que vai lutar contra o modelo, que ele é pérfido, antissocial, antipovo. E, por causa... Ninguém sabe exatamente de que sai do partido. Agora, se a senhora olhar, a movimentação interpartidária é enorme. E agora, disse o nosso colega, o senhor Roberto Jefferson, colega, e deu nomes. Agora, vai se conseguir provar? Não sei, senhora. Porque é um absurdo dos absurdos, E ele falou esse negócio que ele falou que ele não vai sozinho. Que pois ele carrega mais uns 3, 4. Não, mas não 3, 4. Se conseguir provar o que está sendo dito e afirmado, que há parlamentares, colegas que recebem uma mesada de... Tá no jornal, não sei se é 30 mil mensagens. E uma outra senhora que deu uma entrevista ontem, Rede Record, disseram de manhã, assessoria. Ela disse que 1 milhão por ano, mais 3 mil. Se isso for provado, eles são caçados. O problema é ser provado. E você acha que esses caras vão pra cadeia ou não? Queira ou não, tá roubando dinheiro do povo. Claro, sem dúvida. Mas aí, veja bem, vamos de novo. Se isso é verdade, quem entregou o dinheiro? Eu tô tendo cuidado de dizer, não sei, não posso provar. Lógico. Se isso é verdade, não é o tesoureiro do PT, ele tá obedecendo a um comando maior. Entendeu, senhor? Ele não pode fazer nada sozinho, né? Então a questão é séria, há um risco de perda da segurança institucional, é uma coisa séria que está em jogo, e o Congresso inteiro é atacado, quando na verdade foram alguns. Os nomes que estão lá são em torno de uma centena de pessoas. Quer dizer, a situação é séria e eu espero que a comissão parlamentar de inquérito específica para isso funcione. É isso. Eu tenho uma pergunta. Eu também tenho. Vai, Amanda. O senhor simpatiza com algum regime ditatorial? Não. Não, Veja bem, confundem sempre quando a gente fala ordem, que está vendo aqui, disciplina, respeito, com ditadura. Eu não gosto de desordem.
Mas Não, dá agora, medo peraí. disso. Agora- Dá medo. Pois não, Dá será que a senhora medo. gosta do que acontece hoje no Brasil? Que se a senhora for Não. assaltada na rua, Não, quer eu dizer, a nunca senhora fui não tem a assaltada quem na rua. responder. Ah, mas peraí. A senhora pode não ter sido, mas muita gente Não, sabe. eu sei, eu conheço, eu sei. E todo por mundo favor. já Mas foi. deixa eu te Claro. perguntar uma coisa, Não, doutor. mas então, Enéas. peraí. Então, o que há é uma falta absoluta de confiança de um cidadão no outro. Quando crianças de rua se aproximam, a gente não sabe se é um pobre desgraçado que quer comer ou se vai assaltar. Verdade. Então criou-se uma sensação de insegurança na população, no Brasil inteiro, por favor. Então quando eu te falei, ordem isso. É que haja um mínimo de consciência cívica. É que as pessoas Mas se como, respeitem. doutor, Não vai tem ter nada a essa ver com ordem? ditadura. Não, nada disso. Nada, em nenhum momento eu defendi isso. Nunca defendi. Isso é um ataque de muitos setores da imprensa que não gostam do meu modo de ser. Isso é outra questão. Porque eu não faço acordos espúrios. Nunca fiz. Pois não. E o que o doutor diria para as pessoas que têm medo de votar no doutor? Mas eu não digo nada, eu digo eu estou dizendo aqui, se a senhora olhar, o que eu digo em todos os lugares, não há nada diferente. Eu quero que a Porque eu tinha criança. medo de você. Tá certo, eu quero Agora que a eu não criança. tenho mais. Obrigado. Eu quero que a criança da escola, veja, tenha uma educação como tinha no passado. Não é? Quando a professora entrava, eu me recordo, lá em Rio Branco, Acre, lá longe. A gente se levantava e respeita a professora, entendeu? Era um ídolo, a gente sabia o nome da professora, escrevia no cabeçalho, não existe mais isso. Mas a criança como faz. da educação de um país? A criança faz primário, ginásio, segundo grau hoje, que era o científico, e não sabe ler um texto com clareza. Todos os senhores sabem disso. Então há um desrespeito total à educação de base. Mas Na quanto verdade, isso é um modelo que está sendo aplicado contra o povo brasileiro. Então, pode ir. Mas quanto tempo o senhor acha que deve pra mudar a educação? Uns Em 200 4 anos. Não. O senhor precisa de várias Não. eleições. Não, nunca disse isso. Olha, há uma frase de um espiritualista, já falecido, Pietro Baldi, escreveu a grande síntese, entre outros, ele dizia assim: diante de um comando profundo, até a pedra responde. Eu creio que o que vale mais do que Ai, que qualquer medo. coisa, tudo bem, o que vale mais do que palavras são ações, senhora. São exemplos. No momento em que nós temos no país uma absoluta falta de exemplo, o que acontece com o cidadão comum? Ele se sente perdido, ele não sabe a quem recorrer. Essa é a questão principal. Esse é o ponto fundamental. Se os senhores me permitirem, daqui a pouco, eu não sei até agora eu pedi para a produção que me desse 3 minutos falar de um projeto único em 2 anos que eu Sobre tenho. energia. Isso. Bacana. Então pode falar. A gente Já agora, pode? Pode falar. Pode. 1h12, pra ter ideia. A ideia é a seguinte. Então, olha na hora. Ele vai sair, né? Pra não brigarem comigo. É que tá acostumado a respeitar. Claro, respeito, caralho. É por isso, Projeto de... Energia, eu vou mostrar já agora, rapidamente. Kinder Ovo, é por isso que você fala que você é o candidato mais rápido. Você Nunca disse isso. Ah, não. Eu Não. sou o candidato mais rápido. Nunca disse isso. Como não? campanha. Nunca disse. Mais rápido, não. Nunca disse. Mas Como O não? senhor tá repetindo o que eu ouvi do jornal. Nunca. Não, Você isso é brincadeira. falava. Eu falava mais rápido porque eu queria dar uma mensagem maior, mas eu nunca disse sou mais Meu rápido. nome é É por Enéas. causa do tempo, será? Sei, claro. Eu gosto de ser disciplinado. Então vai. Tudo bem, agora passou 1 minuto, Vamos senhores. lá, 1h13. não tem problema. Tudo Pode bem. ir, pode ir. Eu começo Vai lá, agora. Kinder Vai lá. Veja, o mundo inteiro vive uma crise colossal que é a crise de energia. Dentre outras, energia talvez a maior. O último século, século e meio, o planeta todo foi movido pelo petróleo. Certo. E o petróleo está no fim. Né? Nós temos verdade. mais 20, 30 anos em que não haverá mais petróleo. Algumas grandes bacias, né? E vai acabar, porque ele vem de eras geológicas, né? E são hidrocarbonetos fósseis, então vai acabar. Diversas formas de energia alternativa são apresentadas para as populações do planeta. Uma que é indiscutível, superior a todas, é a energia solar. Mas não é pegar a luz solar diretamente, não é isso. Nós já temos uma célula específica que faz isso, que é a planta. A folha da planta pega a energia do sol, né? E aí junta com CO2, gás carbônico da atmosfera e água e forma glicídios e lipídios. Veja bem, a partir daí o senhor tem álcool e óleos. E o Brasil tem a condição melhor do planeta para isso. Primeiro, tem sol o ano inteiro. Ninguém tem fora do Brasil. É um continente ensolarado. É verdade. Na Inglaterra, eu morei lá, quando dá 18 graus, a gente vai para St. James Park. 18 graus, né? 18, é quente. Aqui 18 tá frio, quando dá. Então nós temos essa condição ímpar, de utilizar essa energia e o álcool, que já se tentou na década de 80, o Banco Mundial torpedeou, e óleos vegetais, de mamona, de babaçu, de girassol, de 3 em 3 vezes, enfim. Nós temos tudo para ter a independência energética. Para os senhores terem ideia, os telespectadores, um dia de sol no Brasil equivale a 120 mil usinas de Itaipu a todo vapor. Ninguém tem potencial igual ao Brasil. Então o que é que nós propusemos? Nosso projeto, até agora da Câmara, foi que daqui a 10 anos, propusemos 5, depois de muita discussão foi 10. Daqui a 10 anos, toda a energia nossa para movimentar automóveis, tratores, caminhões, será da biomassa. Será proibida.
Se conseguirmos que seja aprovado, entendeu? No Brasil, a utilização de qualquer derivado, combustível derivado do petróleo. Graças a Deus, passou na primeira comissão. Os colegas reconheceram o mérito disso. E veja o senhor, se conseguirmos, eu vou lutar para conseguir, nós teremos a independência energética do Brasil. Parando de importar petróleo e podendo exportar o nosso todo, nós teremos condição, veja o senhor, de uma economia gigantesca, que chega à ordem de bilhões, de dezenas de bilhões de dólares por ano. Mas pois não. A gente tem tecnologia aqui Temos. hoje em dia para fazer Temos. isso? Para o álcool já temos. E a poluição? Peraí, ao contrário, isso é contra a poluição, porque eles são não poluentes. Nada. É energia renovável. Não há o monóxido de carbono que é o... Agora, a pergunta sobre tecnologia. Para os óleos vegetais, já se usa o biodiesel. Já está. Não, mas há um avanço. A gente pode esmagar as sementes oleaginosas e ter o óleo in natura. Esmaga a semente e filtra. E mais barato. E nós temos condição de substituir. Senhor? Nada. E conseguiremos substituir todos os derivados, combustíveis. Isso é um projeto gigantesco. E eu agradeço aos senhores a oportunidade que tive. Muito bom. Agradeço aos senhores. Eu estava vendo uma matéria outro dia na Alemanha, tem aqueles ônibus de hidrogênio, acho que é hidrogênio. Não sei o que é energia elétrica. Eu tiro exatamente, que sai água do escapamento. Já tem, mas veja só, cada busão custa $1 milhão de euros. Não, aquilo ali é infinitamente mais caro. Às vezes não tem sol como nós. Bom, é verdade. Isso, entendeu? Nós temos sol, o maior índice pluviométrico do planeta, chuva. Se o senhor me permite, o jornalista Carlos Chagas escreveu sobre o que eu escrevi. Escreveu assim, Revolução à Vista. O Robert. Não, Carlos Chagas desculpa, eu não sabia se podia. Pode. Ele escreveu na tribuna, Revolução à Vista. De grande imprensa foi o único que se manifestou até agora. E pra você expor seu projeto, você precisa ser o quê? Um presidente? Não, pra expor já o expus na Câmara, ficou um ano lá, mas agora, quando o presidente Severino assumiu, houve o relatório e da primeira comissão, ele já foi, ele passou por unanimidade, na primeira. E agora nós já conseguimos o regime de urgência, tiramos das comissões e o levamos vamos levá-lo para o plenário, com a aquiescência de Sua Excelência o presidente Severino, entendeu? Se conseguirmos algo, eu vou dizer para os senhores que dá independência do Brasil, econômica. Você é amigo do Severino? Ótimo. Eu me dou muito bem com ele, não tem nada contra ele. Aliás, eu me dou com ele antes de ele ser presidente, senão eu já seria suspeito, né? Você dá com ele? Eu me dou, eu tô dando expressão comum. Eu me dou, quer dizer, uma pessoa com quem eu troco ideias. Ele me levou antes. Ele conta bastante piada pra gente. Sei, entendi. Não, mas pode contar, porque eu não entendi. É uma pessoa afável, é um homem simples. Ele nunca disse que é um homem de alto preparo, nunca disse isso. Pelo contrário, já ouvi dizendo em público, eu não sou doutor, não tenho curso superior, mas eu tenho experiência da vida. É uma verdade como tantas outras. Eu vi ele lá na parada gay. Boa. Ele tava lá na parada gay. Não quer dizer nada, ele vai lá. O Senna tem pergunta, né, Senna? Senna. Tenho sim, pro doutor Enéas. Como ele está vendo a nova tendência... Vai, Gago. Dos partidos estão querendo fazer lista fechada para a próxima eleição. Difícil, né? Mas você tá muito gago. Deixa eu ver se eu entendi. Tá. Como eu estou vendo, uma das etapas dessa reforma política, em que vai haver lista fechada, em que o povo deixa de votar no candidato, é isso? É isso aí. Entendi. Veja, senhor, isso já existe, embora a população não saiba. Porque quando se vota num indivíduo, ele tem muitos votos, ele leva outros. Isso já existe. Quando o povo, por exemplo, no meu caso, eu digo 56 e escreve 56, leva outros. Peraí. O que acontece é que hoje, na lista das chapas atuais, como elas são atualmente feitas, o senhor tem uma lista, digamos, com 70 pessoas. Os últimos não tem condição nenhuma. Não é na lista ordenada, ela não é ordenada, mas aqueles que têm 10, 20, 50, 300, não tem condição nenhuma. Entendeu? Quer dizer, na verdade, isso já existe. O que se quer agora é que o eleitor saiba que ele está votando no partido. Essa é a questão. Mais fácil, né? Mais fácil, parece mais fácil. Mas esse assunto é em discussão no Congresso. Boa. Nós vamos pra música e vamos fazer agora, Vinicão? Vamos ouvir. Nossa. Música agora. Música? Depois, então daqui a pouquinho o doutor Enéas volta aqui para falar mais do projeto dele. Manda tua pergunta aqui, 48080, e-mail, ou 0800 111 109. Doutor Enéas aqui no Pânico da Jovem Pan. 56! Tamo de volta! Essa é do outro, Ismael, um democrata cristão.
gente do Brasil. Tá lá, miséria. Pela família e pela nação. Vamos de volta, rapaziada. O cara... Um democrata cristão. Nossa, juro por Robert, Deus, peraí. tá me dando uma raiva, né? E eu, então? Mendigão, senta lá, Mendigão. Tamo de volta, doutor Enéas aqui respondendo todas as perguntas. Nós vamos botar o 20 hoje? Não, melhor não, né? Deixa eu fazer um. Pode fazer, lógico, Zé. O Dr. Enéas falou, olha, que negócio da bomba lá, bomba atômica. Todo mundo fala, o Dr. Enéas a favor da bomba. Comprou já, não Que comprou? história é aquela, Dr. Enéas, da bomba? Eu acabei de dizer pra moça que me entrevistou, não me lembro pra que órgão aí de É do comunicação. vírgula. A Tereza. E eu disse a ela que isso exige pelo menos um minuto pra expor com clareza. Pode falar. Aqui tá ao doutor vivo, Enéas. pode falar. Veja bem, certa feita na eleição, não de 94, mas na eleição de 98, estavam ocorrendo as experiências nucleares Índia e Paquistão, do poder nuclear. E eu aproveitei e disse que o Brasil deveria construir o artefato nuclear. Tem que ser a bomba, tem que ser o submarino nuclear. No sentido de poder usar o que a gente chama em geopolítica estratégica, chamar de dissuasão estratégica. Quer dizer, deixem-nos em paz, deixem-nos seguir o nosso caminho. Para não acontecer Uma com o Brasil. bomba é uma ameaça. Um minuto, senhora. Nossa, tô morro. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Se o Japão, senhora, se o Japão tivesse a bomba em 1945, a cidade de Hiroshima não tinha sido varrida. Naquela ocasião, eu não estava lá, porque eu tinha 7 anos de idade, mas estive depois e vi o desastre que foi. 60 mil pessoas morreram na hora. Nos 6 meses subsequentes, morreram 200 mil pessoas, a metade da população da cidade. É verdade, mas meus se o primos Japão, estavam lá. Mas se o Japão tivesse o artefato, ninguém faria isso. Os Estados Unidos não fariam, a Rússia, ninguém faria. Por quê? Por que não? Porque ninguém quer ter uma cidade sua varrida do mapa. Se mandasse, eles mandavam de volta. Entendeu? Então a bomba não é pra mandar jogar em lugar nenhum. É pra dizer assim, deixem-nos em paz. E eu repito, quem tem hoje bomba? Estados Unidos, Rússia, Oriente França, Médio. Inglaterra, veja Etiópia. bem, China, não, Etiópia não. China tem. Agora, ao lado disso, Israel diz que não tem, mas curiosamente todo mundo diz que tem. E fora Israel, a senhora ainda tem agora a Coreia do Norte, que ninguém mexe com eles. Agora, imagine o Brasil com esse potencial Mas gigantesco ninguém que nem tem. quer mexer com o Brasil. Quem disse que não, senhora? Olhe para a Amazônia, vá lá, eu já fui, eu sou de lá e fui agora depois já. Veja o que fazem com o nosso minério. O nosso minério é levado para fora de maneira sorrateira e quando um avião que está levantando o voo, não identificado, ele é obrigado a descer, ele faz um sinal obsceno que eu não vou fazer aqui. O piloto faz no avião. E ninguém faz nada, ninguém abate. Isso é minério. Mas joias, pedras preciosas, madeira, a senhora vê todo dia isso. Eles O Brasil roubam da tem. gente? Claro! O Brasil tem, por exemplo, a maior reserva do mundo de anatase, o minério que tem titânio. Mas em uma ou duas chaminés da Amazônia tem mais do que o mundo inteiro. E o nosso titânio é vendido a preço de banana. O nióbio, com o qual sem ele não se faz avião supersônico, é vendido a preço de banana. E com essas riquezas todas, como é que a senhora vai dizer que não fazem? Eles dominam o país lá de fora. Porque o presidente da República e o comando do país, na verdade, obedece a ordem de fora. Senão o presidente do Banco Mas Central a não era o ex-presidente do Banco de Boston. Pronto. Agora a senhora diz ele vai sair porque ele não pode estar nessa condição, né? Respondendo a processo. Mas a gente pode falar que a gente tem uma bomba atômica e não ter. Não, nós não temos. Mas a gente pode falar que tem. Não, Blefar. Isso chama do truco blefar. Isso, é igual o jogo de truco. Não tem. É impossível. Na verdade, não precisa nem ter. Basta dizer que. Pra senhora ter ideia de. Peraí, senhora, como isso é sério? Pra senhora ter ideia de como isso é uma questão séria, quando eu disse isso em 98, logo depois, Sua Excelência, o presidente Fernando Henrique assinou o Tratado de Não Proliferação, que não havia sido assinado antes. Veja como isso é sério. Isso não é uma brincadeira. Porque na hora que o Brasil quer se levantar, se pôr de pé, tem um doido aí falando nisso. Ele vai e assina o tratado. Assinou logo depois. Estava engavetado. O senhor, o doutor, eu acho que não entra assim mais nos Estados Unidos, né? Porque tá parecido com o Bin Laden, assim. Não quero crer que não. Nossa. Sei, eu não vejo nada demais disso. Isso tá tomando um narcótico, mas daqueles pesados. Enéas, Pois não. por que você acha que o Brasil não abate os aviões que vêm aqui roubar na Amazônia? Então, você acha que é medo que o Brasil tem dos Estados Unidos ou de outros países Não, que entram aqui veja pra roubar? bem, veja bem. De novo, isso é a conversa que eu tive com oficiais generais, né? Não há ainda uma lei sancionada por Sua Excelência Presidente da República que permita que seja feito. Então, se ele diz assim, desça, ele faz um sinal obsceno e ninguém abate. Pode ser um fazendeiro, mas se é um fazendeiro honesto, por que ele não desce?
E diz que na Bolívia, ano passado, eu não sei quantos aviões eles botaram pra baixo. Mas basta o senhor tomar uma posição, uma vez só, acaba. Agora, coragem, entra lá nos Estados Unidos pra você roubar alguma coisa e sai voando. Aí muda o cenário completamente. O problema é que nós estamos de joelhos lá fora. Por isso, os dirigentes são aplaudidos lá fora. Porque o Brasil continua sendo uma colônia. Isso é que é triste. No momento em que nós nos levantamos, nos pomos de pé, eles têm ódio. Claro, é óbvio. Se as riquezas nossas são drenadas lá pra fora, tudo, quer dizer, 2/3 são drenados, é claro. O Brasil tem dirigentes ótimos, aplaudidos pelo sistema financeiro internacional e faz o povo ficar na miséria. Essa é a questão. Mas isso o senhor acha que é por quê? Tipo, senão eles não emprestam mais dinheiro pra gente? Mas emprestar pra quê se as saídas são superiores à entrada? Se nós não precisamos disso. Acabei de falar pro senhor do projeto, não precisa de nada. Sim. Toda a movimentação, as esmagadoras, a transformação do motor, tudo isso, tudo calculado por gente que conhece o assunto, isso leva 3 bilhões e meio, no máximo 4 anos. 4 bilhões não é nada. Você entendeu? O ano que vem o senhor vai se eleger? Eleger a presidente. A mesma coisa. Tudo igual, Kideiro. Deixa eu dizer pro senhor, se eu tiver 3 a 5 minutos, eu sou candidato a presidente da República. Se você tiver quanto tempo? 3 a 5 minutos, eu sou candidato a presidente da República. Em qualquer TV ou tem que ser numa Rede Globo? Não, quando eu digo isso, é horário político, é horário para o qual estão voltadas as atenções nacionais. Entendeu? É o Brasil inteiro. Não existe horário político, todo mundo... Se ninguém assistisse, como é que eu era conhecido por 97% das pessoas do Brasil? Então, a gente assiste, mas é porque a União está passando na televisão às vezes. Não, senhor, é porque é cadeia nacional. Então. E isso é outra coisa repetida aqui na cena. Não, mas aqui isso é uma rádio, né? Lá é tudo. Tudo, é. Naquele horário, todas as rádios, todas as televisões são obrigadas, entendeu? Mas é chato, tá, outra pergunta, então, sem querer ser muito chato. Não, o senhor não tá sendo. Pergunte o que o senhor quiser. Responda o que eu souber. O senhor, como doutor. Deixa eu... Você pode... Tomou mais uma. O senhor é a favor disso? De quê? Primeiro, duas numa tacada só para não ficar comprido. Obrigação... Cala a boca. Obrigação do voto com... A pessoa ser obrigada a votar, sendo que ela não quer votar em ninguém. E deu branco. Horário político. Horário político. Se você é a favor de ser obrigado em todas as rádios, o horário que eles querem e tal. Vamos começar pela segunda, horário político. Se não existisse horário político, uma pessoa como eu, que não está ligada ao sistema, jamais teria conseguido ser conhecida no Brasil inteiro. Jamais. O horário político é a única forma de um indivíduo com recursos próprios falar para o Brasil inteiro, se ele conseguir criar um partido político no país todo. Então isso eu não posso ser contra. Eu estaria sendo contra mim mesmo. Seria um absurdo dos absurdos, né? Agora, quando o senhor falou voto obrigatório, o voto é um direito. Não devia ser um dever. Concordo com o senhor. Mas, se nós não deixarmos que o cidadão comum, mesmo da massa ignara, que ele vote, só as pessoas cultas é que terão esse direito. Veja, se o senhor disser querer, se ele quiser anular, ele vai lá e anule. Sim. Se mais da metade da população conseguisse anular, mostrar-se-ia de maneira... irretorquível que ninguém está acreditando, entendeu? O problema é que na época as campanhas milionárias e desagradabilíssimo dizer, mas a falta de preparo, né, fazem com que uma galinha, um presente, um frango faça o sujeito votar. Essa é a questão. Eu tenho uma pergunta. Fala bonito, hein, mano? Fala bonito. Pô, já que não é fraco, não. O senhor é de direita. Não, esses dois conceitos... Ele é destro e é canhoto. Dona... Vamos a mão direita, você. Não, a pergunta dela é no sentido político. Tá. Dona Amanda, né? Isso. Veja só, esses conceitos são do passado, são ultrapassados. Deixa eu lhe dizer por quê. Porque a esquerda era os bens de capital, as indústrias todas, nas mãos do Estado. Perdão, a esquerda, exato, a esquerda. A esquerda da União Soviética, era a ex-União Soviética. Então, o Estado era dono de tudo. Isso não existe mais. O partido que está no governo... capitalista. O contrário do capitalista, era o socialismo. Não, no Brasil é capitalista, não tem... Veja bem, não existe mais isso em lugar nenhum do mundo. A União Soviética acabou. A China tem um pouquinho. Mas o senhor é mais tradicional. Ser tradicional. Eu digo que a expressão direita. A expressão direita e esquerda aqui não tinha. Direita e esquerda aqui. Conservador. Conservador, sim. O doutor é conservador. Já que o senhor é conservador. Costumes, exato. Conservador. Isso. O que você acha da polêmica da célula tronco? Opa, já tem posição definida também. Defendi no Congresso e disse ao fazê-lo. Os discursos foram mandados para os senhores aí. Disse que, mesmo que fosse o meu voto só, e do outro colega do programa, mesmo que fossem 2, eu manteria a posição. Eu sou contrário à investigação com as células tronco, explico, se os senhores quiserem, por quê. As células embrionárias que restam em todos nós, na medula óssea, elas estão sendo utilizadas em N situações.
patológicas. Por exemplo, infarto, que já destruiu uma parte grande do coração, um indivíduo com miocardiopatia em grau avançado, e já foi usado em muitas situações, até neurológicas. As células embrionárias, essas para as quais foi feita a aprovação daquela lei, são células que são retiradas de muitos embriões. Muitos. E elas têm 2 óbices na sua utilização. Um que precisa de um número muito grande, são bilhões. Muito grande. E segundo, que é pior, aparecem teratomas, tumores. E isso tudo sem se falar que nós estamos matando ali. Os senhores vão dizer, não, mas estão usando os que estão congelados. Não é? Os que estão... E quando acabarem os congelados, rapidamente vão acabar. Não foi. Isso foi aprovado, mas Sua Excelência, o Procurador-Geral da Justiça, entrou com ação lá no Supremo Tribunal, dizendo que isso é inconstitucional. Aqueles seres estão vivos, o embrião já está gerado, está vivo, é uma nova vida. Então é assassinato disfarçado. Na verdade, o que se pretende com isso é neomalthusianismo. É diminuir a população, isso sim. Tirar do cordão umbilical... Não, isso aí não, isso é outra coisa. Ovo. Tirar do cordão umbilical é válido. Tirar de outro. Eu sou contra matar o embrião, porque isso abre a porta para aborto. Isso é que é o problema. Mas é bom quando eu tiver filho guardar meu cordão umbilical no congelador? Eu não conheço a técnica. O freezer. Você arranca, põe no freezer. Um ator veio Põe aqui num e falou pote de maionese. no congelador, porque mais pra frente vai servir pra Então, não sei o quê. você põe num pote de maionese e guarda na geladeira. Hein, doutor? lá miséria, Responde, né? doutor. Eu já acabei de dizer a senhora que eu não conheço a técnica. Você não conhece, ele só fala o que ele conhece. Só falo do que eu sei, eu não posso falar. Ribeiro, a produção tá pedindo pra convidar o senhor. Se o senhor tem a manha, doutor, o senhor tem a manha de pular de paraquedas lá no programa Pânico ao vivo. Eu? Fazer uma matéria com a gente. Eu salto de paraquedas, eu sou profissional. E aí eu carregaria o doutor junto. O senhor desceria em Lá do lado da sabendo. senhora seria extremamente agradável. Mas eu ela tem uma beleza indiscutível, né? Com certeza. Mas eu não sei. Eu fui militar, mas não treinei. Treinei apenas no Mas dobrar o paraquedas. eu, instrutor. Mas você não pularia como profissional, te encojando? Eu sou profissional. Eu agradeço, mas não, com todo respeito. Por favor, pula. Mas eu vou dizer da senhora que a senhora é muito bonita, eu deixo companhia o agradabilíssima. Peraí, ô Francisco de Assis, peraí. 3 minutos a queda. Eu deixo o doutor ir falando toda... Não, senhora. Mas ele já usa shampoo paraquedas e não adiantou nada. Senso de humor permanente. Agora, pra finalizar, eu queria saber uma coisa que eu fiquei em dúvida. Essa saída dos seus companheiros de partido, que foi todo mundo embora, isso tem a ver com o mensalão? Não posso afirmar. Sim. Seria de minha parte, seria uma iniquidade. Eu não tenho direito de afirmar. Agora, que é estranho é. No caso da doutora aqui não, é diferente completamente. No caso dos colegas de Brasília, há que perguntar a eles. Eu não quero nem citar o nome. Porque se eu cito, eles passam a ser pessoas conhecidas. Eu não quero citar. Agora, eu não posso afirmar categoricamente. O senhor entendeu? E não sendo todos. O doutor, agora eu vou dizer, o doutor Elimar, médico, inclusive muito religioso, está comigo. Ele sim afirmará, recebeu oferta para sair e não foi. Ele pode afirmar que recebeu. Recebeu? Não, o senhor Malek não é parlamentar eleito, é colega nosso que já foi candidato aqui. Eu não fui eleito. Ô, doutor Ernesto, o doutor mora em Brasília ou aqui em São Paulo? São Paulo, Brasília e Rio. A casa original Chique, no Rio. hein? Não, é minha atividade, eu dou aula no Rio, com os colegas médicos. Pra onde? Não é FJ? Senhora? Não é FJ? Não, isso já dá muito tempo, eu já pedi já. Eu dei o FRJ, eu fui apenas... Eu estudei lá. Na Federal do Rio de Janeiro? Dança, faculdade de dança. Ah, não, eu era medicina. Fica queimando o filme, não. Mas eu estudei lá, eu passei lá. Fica queimando o filme. No fala. Rio, onde eu moro com minha Lá no filha. Profundão, na São cidade. Paulo e Brasília, que eu sou obrigado a recebo como é que é um apartamento funcional lá. Boa, é isso aí, rapaziada. Deu, Vinicão, tempo? Como é que nós estamos aí? Vamos tocar música, Deu. agradecer. Vamos agradecer então a Vamos presença do doutor agradecer. Enéas, né? Foi muito bacana o papo. Muito obrigado. Boa, doutor Obrigado, Enéas. doutor Enéas. Boa. Vou botar no senhor. Manda o projeto pra gente ver. Já está no Boa. site. Eu vou botar no gostei senhor dele. pra presidente. Muito obrigado, Eu senhor. gostei. Baby! Muito obrigado. Não, eu gosto de gente assim. Muito obrigado, pra senhor. poder fazer. Eu gostei Eu dele. gosto de gente assim. Muito obrigado. Boa, doutor Enéas. Obrigado pela presença. Obrigado, Daqui a pouquinho senhor. o Pânico tá de volta. Essa semana quem esteve nos estúdios da Jovem Pan foi o doutor Enéas Carneiro. Ele já começou falando da sua principal aliada, a doutora Avanir. Doutora Avanir, 56. Ela te imita, você deixa? Você já deu uns pega nela, Enéas? Pega como, senhor? Dá uma chamar na xixa. Trocada. Namorou com ela, vai. Pegou. Nome de respeito. Não. A pergunta é natural, pode ser. Namorou. Pegou. Eu gosto. Não, eu Foi gosto. A rancorosa Mandinha se interessou no bronzeado sexy do Barbudão 56. O senhor vai na praia?
Se ele vai na praia? É. Mas que pergunta é essa? Mais de 20 anos eu não vou. Mas quando você vai, você usa shorts. Porque eu não imagino short, de outra roupa. Não, ele vai de Não terno. imagino ele de outra roupa. E o Dr. Enéas deixou bem claro a sua opinião sobre as células tronco. Aqueles seres estão vivos, o embrião já está gerado, está vivo, é uma nova vida. Então é assassinato disfarçado. Na verdade, o que se pretende com isso é neomalthusianismo. Neomalthusianismo. Nova doutrina dos que proclamam a necessidade de limitar a propagação da espécie humana a fim de prevenir a miséria e os baixos níveis de vida. É diminuir a população, isso sim. Tirar do cordão umbilical. Não, isso aí não, isso é outra coisa. Eu sou contra matar o embrião, porque isso abre a porta para aborto, isso é que é o problema. Mas é bom quando eu tiver filho guardar meu cordão umbilical no congelador? Eu não conheço a técnica. O freezer. Você arranca, põe no freezer. Um ator veio Põe aqui num falando pote de guardar no maionese. congelador, porque mais pra frente vai escrever pra Então, não sei o quê. você põe num pote de maionese e guarda na geladeira. Ei, doutor, responde, doutor. Eu já acabei de dizer a senhora que eu não conheço a técnica. Liberou geral. Doutor Enéas disse que podemos imitá-lo. Pode imitar à vontade. Eu tenho senso de humor e sei respeitar a brincadeira. Não tem problema. Então obrigado, viu? Pode. Você não pode fazer isso, Lula. Eu sou o mais rápido. Você conhece o Dunha? O doutor Enéas conversou bastante com ele. Queria saber O nome do senhor? Dunha. Mendigo. Dunha. D-U-N-H. D-U-N-H-A. Dunha. Pois não. Aquele que... Deixa eu falar. Se você já pensou em operar os olhos, tirar esse para-brisa aí que tá... Não, senhor. Gigante. assim. Que para-brisa. Olha o tamanho do bagulho. Parece uma TV de plasma, mano. Verdade, seu Você tem miopia? Tem, senhor. Não, tem miopia, parece Eu miopia. tenho 2 miopias. Nossa, velho. 2 miopias, velho. Quis fazer uma piadinha. E a Sabrina Gabi Gabriela entrou em cena mais uma vez com sua sabedoria inigualável. Você gostaria de ser presidente da República um dia? Não, ele faz campanha porque ele é tonto, é. Ele não queria, não. Ele se candidata Porque toda vez. quando você se candidatou uma vez pra presidente... Você votou nele? Não, porque eu era muito criança ainda. Mas eu tava torcendo pro Ulisses Guimarães. O Ulisses faleceu. Você torceu pra ele e morreu. Você vê como você dá sorte, né? Vai, fala, doutor. Fala de quê, mesmo? Eu tô esperando. Eu não torcer de escorpião, signo de escorpião. É ruim signo de escorpião. Que isso? Nossa, olha, já tá xingando. Que É isso? ruim, mata com o próprio veneno. Que isso? Escorpião. Se defende com o rabo. E se defende com o rabo. Na hora H, o senhor é tão rápido igual na TV? O que a senhora quer dizer na hora H? Na hora de relações sexuais, é isso? É tão rápido assim? Rapidão. Isso aí é uma questão absolutamente íntima, eu não quero falar sobre O coelho. O senhor é de 38, isso. 66 anos. 66. A barba é... Não, 66. 66. Não parece, você é muito conservado. A barba é pintada, senhora. Ah, é pintada? Por que o senhor pinta? Posso apertar nossa barba um pouco? Senão ia aparecer o Papai Noel. Macia. Senão ia aparecer o Papai Noel. Ela é pintada, veja bem. macia, Ela perguntou por quê? Porque são duas coisas ruins juntas, tá? Eu sou calvo, careca, né? E aí, com a barba branca, fica muito envelhecida. A sua barba é igual a do mendigo. Acontece, sim. Quanto tempo você não dá um tapa na barba aí, Enéas? Ah, não, eu não gosto de cortar. Quanto tempo faz, mais ou menos? Desde que ela começou a crescer em 1975 ou Você 70 não parou? E parou? De vez em quando corto uma para. Não, nada de significativo. Você põe um pano na cabeça, vai ficar igual o Bin Laden. Parecido, é. Parecido, é verdade. Vamos cortar sua barba hoje? Para, bicho. É um dos meus maiores desejos, já te ver sem barba um dia, doutor. Mas eu Só põe a barba de molho. Por que você quer continuar com essa barba? Mas, meu Deus, eu gosto dela. Você acha que a mulherada gosta da sua barba? Ah, tem que perguntar pra elas, eu não sei. E agora, doutor Enéas no mundo dos esportes radicais. Será? O senhor tem a manha de pular de paraquedas lá no programa Pânico ao vivo. Eu? Fazer uma matéria com a gente. Eu salto de paraquedas, eu sou profissional. Não. E aí eu carregaria o doutor junto. O senhor ia desceria em Estar do lado da senhora seria extremamente agradável. Mas eu não sei. Ela tem uma beleza indiscutível, né? Não pularia com um profissional te encojando? Eu sou profissional. Eu agradeço, mas não, com todo respeito. Por favor, pula. Mas eu tô dizendo à senhora que a senhora é muito bonita, eu companhia agradabilíssima. Peraí, ô Francisco de Assis, peraí. 3 minutos a queda. Mas ele já usa shampoo para queda e não adiantou nada.